E se eu te dissesse que é possível ganhar dinheiro com imóveis sem comprar casas, sem financiar, sem lidar com inquilino e sem dor de cabeça? A maioria das pessoas acredita que investir em imóveis é coisa de rico, algo distante da sua realidade, mas essa ideia ficou no passado. Hoje, qualquer pessoa pode ser sócio de grandes shoppings, hospitais, galpões logísticos e prédios comerciais com pouco dinheiro. Tudo isso graças ao queridíssimo fundo imobiliário. E nesse vídeo você vai entender exatamente como eles funcionam, porque estão crescendo tanto e como podem se tornar a base da sua renda passiva. Fundos imobiliários, conhecidos como FIIs, são investimentos negociados na bolsa de valores que reúnem dinheiro de milhares de investidores para comprar e administrar imóveis ou outros títulos ligados ao mercado imobiliário. Esses ativos geram renda por meio de aluguéis ou juros, e essa renda é distribuída aos cotistas de forma recorrente, normalmente todo mês. Quando você compra uma cota, você se torna dono de uma pequena parte daquele patrimônio e passa a receber sua fatia dos resultados. É como ter imóveis no seu nome, mas sem burocracia. O grande atrativo do FIIs é que eles unem três pilares fundamentais: renda mensal, possibilidade de valorização e acesso democrático. Você não precisa juntar centenas de milhares de reais para começar. Com pouco capital já é possível investir e sentir na prática como funciona. Além disso, ao longo do tempo, suas cotas podem se valorizar, aumentando seu patrimônio. Ou seja, você ganha enquanto recebe renda e também enquanto constrói renda. Imagine investir R$1.000 em um fundo que paga 1% ao mês. Isso significa R$10 pingando na sua conta todos os meses. Pode parecer pouco, mas agora imagine reinvestir esses R$10, depois reinvestir de novo e continuar fazendo isso durante anos, em efeito cascata. Esse é o poder dos juros compostos. Aos poucos, seu dinheiro começará a trabalhar sozinho, criando o efeito bola de neve que cresce cada vez mais rápido. Comparado com o imóvel físico, o FII é muito mais simples. Você não precisa reformar, não precisa cobrar aluguel, não precisa lidar com atrasos e nem se preocupar se o imóvel fica vazio. Além disso, você consegue diversificar facilmente em vez de colocar todo o seu dinheiro em um único imóvel. Você pode espalhar em vários fundos, com diferentes tipos de propriedades e setores da economia. Existem fundos focados em shoppings, em galpões logísticos, prédios corporativos, hospitais, universidades e também os chamados fundos de papel, que investem em títulos ligados ao mercado imobiliário. Cada tipo tem características próprias e reage de maneiras diferentes às mudanças da economia. Por isso, a diversificação é tão importante. Ela reduz riscos e aumenta a estabilidade da sua renda. Um erro comum de iniciantes é escolher fundos apenas olhando rendimento alto. Nem sempre o maior rendimento é o melhor investimento. Muitas vezes, rendimentos exagerados escondem problemas como imóveis de baixa qualidade, má gestão ou risco elevado. O investidor inteligente analisa o histórico do fundo, a qualidade dos ativos, a experiência do gestor e a consistência dos pagamentos. A estratégia mais simples e eficiente é começar pequeno, montando uma carteira equilibrada, reinvestir os rendimentos e pensar no longo prazo. Não é sobre ficar rico da noite pro dia, é sobre construir uma fonte de renda sólida que cresce ano após ano. Quem tende a enriquecer rápido geralmente perde dinheiro, quem tem paciência constrói patrimônio. Além de gerar renda, os fundos imobiliários também ensinam algo fundamental: disciplina financeira. Quando você começa a receber rendimentos mensais, surge a tentação de gastar esse dinheiro, mas quem realmente constrói riqueza aprende a usar esses valores como semente. Cada real reinvestido hoje é um multiplicador de renda no futuro. Pequenas decisões repetidas por muitos anos criam resultados gigantescos. Outro ponto importante é entender que os FIIs passam por ciclos. Haverá momentos em que cotas estarão em alta e momentos em que estarão em baixa. Isso é normal. Investidores iniciantes entram em pânico quando vê o preço cair. Investidores experientes enxergam oportunidade. Preços baixos com bons fundamentos significa comprar mais barato e aumentar a renda faturada. Também é essencial ter uma reserva de emergência antes de investir pesado em FIIs. Rendas variáveis não é substituto para caixa imediato. Ter dinheiro guardado evita que você seja obrigado a vender cotas em momentos ruins. Investir sem proteção é construir casa sem alicerce. Por fim, lembre-se, FIIs não são mágicos, mas são extremamente poderosos porque, usados com consistência, não importa que você comece com pouco, importa se você começa e permanece. Tempo no mercado é mais importante do que tentar acertar o melhor momento. Quem permanece, vence. Quando você entende que fundos imobiliários, sua mentalidade muda. Você para de perguntar quanto isso paga por mês e começa a perguntar quando isso pode pagar para você pelos próximos 10, 20 e 30 anos. Riqueza não é um evento, é um processo. Quanto antes você começar, mais forte esse processo se torna. Quando você olha para os fundos imobiliários com a simples fonte de renda mensal, você está enxergando apenas a superfície. O verdadeiro poder dos FIIs está na combinação de tempo, investimento e constância. É entender que cada cota comprada hoje é contratar um funcionário que vai trabalhar para você todos os meses, sem pedir aumento, sem faltar e sem reclamar. É perceber que não existe atalho sustentável para a liberdade financeira. Não existe um caminho claro, um caminho feito de decisões pequenas, repetitivas, de forma consistente. Enquanto muitos gastam tudo que ganha tentando parecer ricos, o investidor constrói riqueza em silêncio. Ele prioriza ativos ao invés de status. Ele troca o consumo imediato por segurança futura. Ele aceita abrir mão de prazeres momentâneos para conquistar algo muito maior. Tem escolha e tranquilidade. E é exatamente isso que os fundos imobiliários podem proporcionar. Não uma vida de luxo da noite pro dia,
mas uma vida de estabilidade crescente. Uma vida onde o dinheiro entra mesmo quando você não está trabalhando. Uma vida onde você não depende exclusivamente do seu salário. Uma vida onde cada mês que passa te deixa um pouco menos refém do sistema. E quando você entende isso, a pergunta deixa de ser: será que vale a pena investir em FIIs? E passa a ser: por que eu ainda não comecei? Existe um momento na vida de todo investidor em que a ficha cai. Um momento em que ele percebe que trabalhar apenas por dinheiro é uma corrida que nunca termina. Sempre haverá contas, imprevistos e novos desejos. Mas quando começa a construir fontes de renda, você muda a regra do jogo. Você deixa de depender exclusivamente do seu tempo para gerar dinheiro. E é aí que os fundos imobiliários entram como uma das ferramentas mais inteligentes para esse processo. Porque eles permitem que as pessoas comuns tenham acesso a ativos que antes eram restritos a grandes investidores. Eles democratizaram o mercado imobiliário. Eles transformaram pequenos aportes e participações em grandes empreendimentos. E ao longo do tempo, essa participação se transforma em renda, segurança e liberdade. Não é sobre ficar milionário amanhã. É sobre garantir que daqui a 10, 20 ou 30 anos você tenha escolhas. Escolher trabalhar ou não. Escolher onde morar. Escolher onde viver. E essas escolhas começam com decisões simples tomadas hoje. Cada cota comprada é um voto a favor do seu futuro. Cada reinvestimento é uma mensagem clara de que você está pensando à frente. E quem pensa à frente não depende de sorte, depende de estratégia. No final das contas, investir em fundos imobiliários é assumir responsabilidade pelo próprio futuro. É parar de terceirizar sua segurança financeira para governos, empresas ou promessas vazias. É entender que ninguém vai se importar mais com o seu dinheiro do que você mesmo. E quanto mais cedo você aprende isso, mais cedo você começa a mudar de patamar. Não importa onde você está partindo, importa a direção que você escolhe seguir. E escolher investir é escolher evoluir. Se você quer aprender investimentos como esse, pode deixar cada dia sua renda um pouco maior, já deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta FIIs aqui embaixo. Porque enquanto muitos trabalham apenas pelo dinheiro, os inteligentes aprendem a fazer dinheiro, trabalhar por eles.